Muita gente sabe que em determinadas épocas do ano, soltar pipas, empinar papagaio ou qualquer coisa, como você queira chamar, essa brincadeira é muito comum mesmo. As pessoas fazem campeonatos de pipas, se reúnem em praças. Mesmo nesse período da pandemia, houve casos em que muita gente se reuniu em espaços públicos, o Lagoas do Norte foi um deles, para soltar um papagaio, empinar uma pipa. Porém, essa brincadeira ela precisa ser feita com muito cuidado e com muita responsabilidade. É responsável por alguns dos problemas de interrupção do serviço de energia elétrica em Teresina, só para você ter uma ideia. E não são poucos, não são casos isolados. Indira Gomes, ao vivo, fala para nós sobre esse assunto, não só do ponto de vista da estrutura, da logística que isso envolve, mas da segurança também dessas pessoas que brincam, né, com as pipas. Indira, boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Joelson. No último fim de semana, 20 mil pessoas ficaram sem energia na Zona Norte por causa de um incidente envolvendo pipa na rede elétrica. 1.800 pessoas passaram nada menos que 16 horas sem energia por causa da utilização de pipas próximo à rede elétrica. E esse não é um fato isolado e tem aumentado muito esse ano, provavelmente aí por causa da pandemia. Isso é uma questão a ser considerada também. No ano passado, foram 823 situações de suspensão no fornecimento por causa de pipas. Esse ano, de janeiro a agosto, já foram 771. Quase 500 dessas ocorrências registradas em Teresina. E eu converso a partir de agora com o gerente de operações da Equatorial, Raimundo Conde. Boa tarde, Raimundo. Quais são os problemas que as pipas geram ao enroscarem nesses fios de transmissão de energia? Boa tarde, Indira. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, telespectadores do Jornal do Piauí. É como você falou, o número de ocorrências é muito elevado. Já tivemos 771 ocorrências. Se nós continuarmos nesse mesmo perspectiva, nessa mesma quantidade, nós alcançaremos valores maiores até mesmo do que no ano passado. Talvez por conta aí do período da pandemia, né, que muitas deixaram de frequentar a escola, passaram a brincar aí com a brincadeira da pipa. Mas os grandes problemas que atingem a brincadeira provoca, além da questão da segurança para aqueles que estão fazendo a brincadeira, é a questão das interrupções no fornecimento de energia elétrica. Haja visto que estão sendo praticados a brincadeira da pipa próximo à rede elétrica e o contato dos fios utilizados, né, com a rede elétrica pode provocar curtos-circuitos e provocar a interrupção no fornecimento do sistema. Qual é o risco? Uma pessoa pode morrer com isso? Com certeza. O maior risco que a gente pode dizer quando está se praticando a brincadeira da pipa é que, ao entrelaçar os fios, né, a linha que é utilizada e a própria pipa com a rede elétrica, há o tensionamento dessas linhas e pode provocar a quebra desses condutores vindo ao solo. Ele, ao seccionar, ao cair, pode atingir pessoas que estejam passando na hora ou pode, inclusive, atingir também a própria pessoa que está brincando com a pipa, né, que está fazendo, no caso, empinando a pipa. Então é muito arriscado, principalmente quando há esse entrelaçamento. E a gente sempre recomenda que, se houver o entrelaçamento da pipa com a rede elétrica, nunca faça esse resgate e nunca tente retirar fazendo a força para que aquela pipa seja desprendida daquele condutor, porque ele pode provocar o curto-circuito e pode provocar a queda desse condutor. A empresa faz campanhas no sentido de alertar as pessoas para evitar essa brincadeira também? Sim, não só através da mídia, como nós estamos também utilizando agora nesse momento, a gente até agradece por essa oportunidade, mas também em escolas, cartilhas educativas que a empresa divulga, elabora e disponibiliza através dos seus sites, orientando de como fazer a brincadeira da pipa de forma segura, porque nós não estamos dizendo aqui que não se faça, mas é preciso fazer, como disse o Joelson, com responsabilidade e com segurança, utilizando espaços abertos que não estejam próximos da rede elétrica. Porque
a grande problemática, o grande problema que envolve a questão da segurança na brincadeira da pipa, além do contato da linha encerada com a pessoa, é exatamente o contato com a rede elétrica, que pode haver o seccionamento, pode haver o curto-circuito e aí provocar não só interrupção, mas também danos para a vida das pessoas que estão próximo ou que estão praticando a brincadeira. Quem faz isso está sujeito a algum tipo de punição? Olha, a nível legal da legislação, eu confesso que eu não tenho assim o conhecimento a nível local, né, e nem tão pouco da legislação no que diz respeito à punição. O que a gente observa é que a brincadeira da pipa, ela está se intensificando aqui no Piauí, talvez em função exatamente da questão desse período da pandemia, como eu disse, talvez a ociosidade das pessoas que tenham espaço para fazer a brincadeira, ela esteja então praticando com mais intensidade. Agora, mesmo que seja legal e que possa ser praticada, precisa ser feito com segurança. Não se pode utilizar materiais metálicos como está sendo utilizado para fazer a rabiola, né, da pipa. Não se pode utilizar aquelas linhas chamadas linhas chilenas que produzem e que são utilizados materiais metálicos também na composição do cerol. Tudo isso provoca danos realmente irreparáveis para aquelas pessoas que estão praticando a brincadeira da pipa. Do ponto de vista técnico, o que acontece quando uma pipa enrosca no fio? Quando a pipa enrosca, quando ela se entrelaça com os fios, ela pode, naquele primeiro momento, não causar nenhum curto-circuito. No entanto, quando a pessoa que está fazendo a brincadeira, está empinando, como a gente chama a pipa, faz a tensão com o fio, com a linha, ela provoca o contato entre os condutores e isso provoca um curto-circuito. Esse curto-circuito provoca o aumento da corrente elétrica que está circulando naqueles condutores e vem então a provocar tanto o seccionamento como o desligamento do nosso sistema de proteção. E aí grandes blocos de clientes, de consumidores são interrompidos, inclusive áreas essenciais como hospitais, escolas, comércios, todos sofrem exatamente com essa interrupção. Tem uma pergunta do Joelson do estúdio. Pois não, Joelson, fica à vontade, eu transmito a pergunta para ele. Tá certo, Indira Gomes. Olha, primeiro que todas essas explicações que foram dadas aqui pelo Conde, especialista lá do Equatorial, elas precisam ser reforçadas pelos pais. Os pais têm que saber exatamente como é que seus filhos estão brincando em função do risco que é colocar, imagina, uma linha, não conhecia, a linha chilena, que tem metal ali pelo meio para fazer o corte da pipa. Não pode, isso é perigosíssimo. Agora, a minha pergunta diz respeito a outros hábitos do consumidor ou dos não consumidores que podem também provocar esse tipo de problema na rede de energia elétrica ou que podem trazer outros prejuízos. Tem muita gente que faz ligação clandestina, tem muita gente que tenta fazer ligação provisória, às vezes vai colocar um estabelecimento, um bar, uma coisa, e coloca um gancho na rede de energia elétrica, já vi isso, para poder pegar a energia temporariamente. Esse tipo de procedimento, gente que liga cerca direto na rede de energia elétrica, esse tipo de procedimento também traz muito prejuízo para o fornecimento de energia da cidade? Com certeza, Jorge. Foi muito bom você também levantar esse aspecto, que não é só a pipa que provoca a interrupção e que também traz essa insegurança. Nós temos situações muito comuns, por exemplo, com pessoas que estão instalando antenas no telhado da sua casa, de encostar a antena na rede elétrica. Temos uma quantidade grande também de ocorrências até fatais com pessoas que estão construindo, por exemplo, a laje da sua casa e ao movimentar a barra, o ferro, encostam na rede elétrica, como você falou. Temos uma quantidade de pessoas que tentam intervir na rede de forma clandestina e não são capacitados para isso, né? E fazendo as ligações clandestinas e recebe também descargas elétricas. Então, toda e qualquer intervenção e o contato com a rede elétrica tem que ser feito por pessoas habilitadas com segurança. Qualquer intervenção de pessoas que não sejam habilitadas, que não esteja de fato a serviço da empresa, da concessionária, podem estar sujeitos a acidentes graves e até fatais, como muitos que nós temos observado. E o mais complicado ainda, eu diria, é que não atinge só aquela pessoa, mas pode atingir pessoas que não teriam nada a ver em si com essa situação, por exemplo, como você
colocou nas áreas de acesso de ligações clandestinas. Porque quando você faz essa ligação, você está também provocando a interrupção em pessoas que não estão diretamente ligadas naquele circuito, naquele trecho, mas que são atingidos também pela interrupção devido à intervenção indevida dessas pessoas. Bom, Joelson, então não custa nada a gente lembrar, né, principalmente de colocar esse recado aos pais. Não permitam que as crianças brinquem, né, com pipas próximas à rede elétrica, mas esse recado vale também para os adultos, viu, Joelson? Nós já tivemos, inclusive, questões policiais que chegaram a terminar em homicídio envolvendo adultos brincando com pipas. E você se referiu à linha chilena também, Joelson, a gente esqueceu de um outro detalhe, é que essa linha, colocada muitas vezes para cortar a linha das outras pipas, ela provoca acidentes fatais também, porque ela acaba cortando mãos e principalmente pescoço de motociclistas, ciclistas, pedestres, pessoas que não têm nada a ver com a brincadeira, e nós já registramos óbitos por causa dessa situação aí de linhas chilenas ou linha com cerol em pipas, uma brincadeira divertida, mas muito perigosa. Joelson. Obrigado, Indira Gomes. Obrigado, Indira, trazendo as informações aqui no nosso Jornal do Piauí. Tem cerol, não pode. Linha chilena não pode. Quando eu era criança, a gente jogava 2 pedras, a gente botava... Era. Cada ponta uma pedra. Fiz demais isso. É canhão de bode, a gente chamava. Você joga, corta a linha lá. Faz... Isso é perigoso. Não pode. Eu fiz porque não sabia. Não pode, não. Gilete, não pode. Tudo isso é perigoso, é arriscado. E os pais têm que estar atentos para evitar que isso aconteça. Porque somente criança, enfim, não tem juízo, né? Não sabe, na verdade não conhece os riscos. Só quer saber da brincadeira. E aí os problemas podem acontecer. Não pode, tá bom, minha gente?